protestante. Você sabe como surgiu esse termo? Não. Em 31 de outubro comemora-se a Reforma Protestante, impulsionada a partir de 1517 por Martinho Lutero. Em 1526, o imperador germânico Carlos V vai dar uma certa liberdade religiosa aos estados germânicos, suspendendo então o Edito de Worms, que proibia a prática do luteranismo. Mas 3 anos depois, em 1529, ele vai revogar essa liberdade. Você tá falando sério? Um grupo de 6 príncipes germânicos, juntamente com outros 14 estados livres germânicos, vão editar na cidade de Espira um documento chamado o Protesto de Espira, protestando em favor da lei de liberdade religiosa que havia sido revogada por Carlos V. Daí então, este foi o primeiro grupo chamado de protestante. Verdade, não minto. E todos os demais que praticam as ideias de Lutero também passaram a ser chamados de protestantes, e inicia-se aí o protestantismo. Você sabia que a cidade de Nagasaki não era um dos alvos principais dos americanos para o ataque atômico na Segunda Guerra Mundial? Dentre uma longa lista, Kyoto, Kokura, Niigata e Hiroshima que foram escolhidas. Hiroshima e Kyoto foram as mais cotadas, mas Kyoto foi poupada, ficando Hiroshima e Kokura como os alvos oficiais. 6 de agosto, Hiroshima foi atacada, milhares de mortos. 10 de agosto seria a vez de Kokura, mas a previsão de mau tempo fizeram com que adiantasse o bombardeio. 10 horas do dia 9, o bombardeiro B-29 simplesmente 3 vezes sobrevoou a cidade de Kokura, mas às 10h45 desistiram porque o tempo estava muito ruim. Por então, para Nagasaki, às 11 horas e 2 minutos, a bomba Fat Boy explodiu sobre Nagasaki, matando mais de 70 mil pessoas e outros milhares ao longo do tempo. Eu tô indignado! A Segunda Guerra Mundial teve fim, mas o sofrimento das famílias jamais. Quer saber mais? Entre agora no Pan História Professor Marcari, se inscreve e fica por dentro de tudo. Vem comigo. Cerca de 3 meses antes do navegador Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, Vicente Áñez Pinzón vai ser o primeiro navegador espanhol que chegou no Brasil em janeiro, bem antes de Cabral. Então, tecnicamente, ele seria o descobridor do Brasil. Captei! As enciclopédias britânicas e Barça e alguns estudiosos também assim o consideram por ele ter atingido o Cabo de Santo Agostinho em janeiro de 1500, lá em Pernambuco, enquanto Cabral só chega lá em Porto Seguro 3 meses depois. E por ter descoberto o Brasil, o rei espanhol Fernando II de Aragão vai condecorá-lo 1 ano depois. Por isso, Pedro Álvares Cabral, que saiu com tal propósito, ele é considerado o verdadeiro descobridor do Brasil em 1500. Geralmente, medidas legais, quando demoram para ser aplicadas, sempre aparecem os populares, aparece alguma coisa dizendo assim, ó, tudo acabou em pizza. Mas você sabe de onde surgiu essa expressão? Ela foi criada por um jornalista chamado Milton Peruzzi, que trabalhava lá na década de 1960 na Gazeta Esportiva. Uma série de conturbações gerou uma grave crise na Sociedade Esportiva Palmeiras. O caso foi tão grave que os dirigentes do clube, eles se reuniram por mais de 14 horas para pôr fim de uma vez por todas com aquelas conturbações. É natural que uma reunião tão demorada simplesmente desse muita fome. Pediram 18 pizzas gigantes, vinho e muita cerveja para poder ali matar a fome de tanto tempo que ficaram na reunião. Eu não consigo comer direito mais. Mas o importante é que ao fim de toda aquela comilança e todos aqueles debates, tudo terminou bem. Foi aí que o jornalista Milton Peruzzi resolveu publicar uma notícia com o seguinte destaque: crise do Palmeiras terminou em pizza. Os navios negreiros eram aquelas embarcações que levavam os cativos africanos para outros continentes. Somente na América foram mais de 11 milhões, principalmente homens entre 8 e 25 anos de idade. O espaço que eles eram acomodados ali era 1,80 m de comprimento, 1 metro de altura e 40 centímetros apenas de largura. As mulheres muitas vezes poderiam ir nos decks superiores, mas corriam o risco de serem estupradas. A comida sempre muito escassa, feitas em tachos, arroz, feijão e milho era a base. E quando faltava, aqueles que eram considerados com menos potencial ou crianças eram simplesmente lançadas ao mar. Mais de 25% dos cativos morriam. Esses escravos eram trocados por aguardente ou armas na Europa ou vendidos na América por um preço em torno de $10 mil. A escravidão fez parte da triste história da humanidade e não deve ser esquecida para que erros como estes jamais voltem a acontecer. Em
15 de novembro comemoramos o fim da monarquia no Brasil e o início da República. Foi um golpe militar dado contra Dom Pedro II por um dos seus melhores amigos. Canalhas 1000 vezes! Marechal Deodoro só passou a apoiar mesmo a ideia de república 4 dias antes da proclamação. Neste dia ele estava doente e foi tirado da cama. 4 meses antes, Dom Pedro II sofreu um grave atentado quando ele saía de um concerto no Rio de Janeiro. Um republicano maluco deu vários tiros em direção a ele, mas não atingiu nenhum, mas gritava palavras de exaltação à república. A sorte que o cara era muito ruim de pontaria. Ninguém queria levar o telegrama a Dom Pedro II, dizendo que ele tinha que sair do país e com toda a sua família em 48 horas. Major Solo Ribeiro se encarregou disso. Ele estava lá no palácio em Petrópolis, o que foi causa de espanto não só para Dom Pedro II, mas também para toda a sua família. A proclamação da República consolida a independência do Brasil e fortalece as instituições. É uma data muito importante. Curta a história, inscreva-se, Play História, professor Macari.